Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Nessa aula do projeto, a gente vai ver como fazer a parte de correção de temperatura de cor, dessa vez dentro do Premiere e do DaVinci. Então, eu tenho aqui uma ceninha, aqui dentro do Premiere, e a gente faria análise da temperatura de cor usando aqui os gráficos. A gente pode usar alguns gráficos diferentes. No caso, lá no softwares fotográficos, a gente fica limitado ao histograma. Então, pelo histograma, eu consigo ver que eu tenho bastante tom amarelo na parte mais alta, enquanto minhas sombras têm um pouco menos. Então, a gente consegue ver que tem uma discrepância aqui do tom mais quente, que é essa parte aqui estourando. Eu também poderia fazer análise usando o Vector Scope. Eu consigo ver aqui como é a cena predominantemente puxando aqui para o amarelo. E eu poderia fazer aqui análise também usando o RGB Parade. A gente consegue ver que nas áreas mais claras é predominantemente vermelho e verde, o que vai dar amarelo, e assim por diante. Então eu vou deixar aqui o Parade, vou selecionar aqui minha cena, e eu vou usar a parte de curvas do Lumetri. Quem está usando uma versão diferente do Premiere, simplesmente procure em efeitos o efeito curvas e jogue na sua cena, ok? Bom, para começar vamos ajustar a luminância. Eu acho que a imagem geral está muito escura, para uma cena que dá para aparecer de manhã, tipo um café da manhã. Então eu vou dar uma boa levantada aqui na parte mais clara. E para garantir o contraste, eu vou dar uma baixadinha aqui na parte mais escura, tentando trazer aqui o gráfico mais próximo de zero. Não vou deixar super escuro, eu só quero um pouquinho mais de contraste. E aqui eu vou dar uma boa levantada aqui na luminância, para deixar a cena aqui bem mais clara. Acho que assim já está bem legal. Bom, e a gente consegue ver que a gente tem no claro um excesso aqui de vermelho e verde, que está trazendo aqui isso para um amarelo. Então o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui no azul, talvez, e na parte mais clara eu vou travar as outras regiões, dei um cliquezinho para travar cada um desses pontos. Na parte mais clara eu posso trazer um pouco mais de azul para tentar reduzir o excesso de amarelo. Então eu vou dar uma ajustadinha aqui assim no azul na parte mais clara, o que já vai tirar aquele excesso de amarelo. A gente consegue ver que agora esses três gráficos estão mais próximos. Eu não tirei totalmente, eu só dei uma reduzida, tá? Eu também poderia vir no vermelho, talvez, também travar aqui no geral, e na parte mais clara dar uma reduzidinha no vermelho, ou no verde. Se eu descer só o vermelho, ele vai começar a ficar meio esverdeado, tá? Mas eu acho que só outra opção já é o suficiente, porque senão ele vai começar a ficar aqui demais, sem cor, e eu quero ele com um pouquinho de cor. Nessa região aqui eu já acho que está um pouco azulado, eu não sei se consegue ver que parece um pouco azulado. Eu vou dar um controladinho aqui, para tentar tirar um pouco do azul nessas regiões. Acho que é assim mais ou menos. Então, aqui em efeitos, essa cena antes, essa cena depois. Um outro caminho que eu poderia ter feito, para quem está aprendendo Lumetri agora, vai ser legal ver outras opções. Eu posso vir aqui na parte inicial, que é muito parecida com o Lightroom, e daí aqui eu vou subir a exposição geral, vou dar uma seguradinha nas sombras, para garantir que a parte escura ainda continue escura, dando um pouco mais de contraste. Vou vir aqui em Highlights, que seria a parte da metade para cima, e dar mais uma clareada, e subir novamente a saturação. Na verdade, eu acho que eu não vou subir a saturação, eu vou vir aqui em Criativo e subir o Vibrance, que dá um resultado um pouquinho melhor que a saturação. Tá, eu vou voltar aqui no básico e vou dar uma aumentada na saturação também, que não foi o suficiente. E acho que aqui nos pretos eu posso dar uma baixadinha, para dar um pouco mais de contraste. Ok. E eu vou subir um pouco os brancos também. Beleza, agora eu vou ajustar aqui a temperatura, dar uma esfriadinha de leve na cena. E daí eu poderia vir na parte de curvas, na segunda informação aqui de curvas, isolar o amarelo e dar uma tirada de saturação do amarelo, o que vai reduzir aquele excesso naquela região. Então, ó, eu vou manter aqui no laranja, porque é os tons de pele, tirei no amarelo, e o resto, se eu quisesse, poderia subir, se eu achar que precisa de mais saturação ou menos saturação. Então, ó, vou dar uma subidinha aqui nessas outras regiões. E só dei uma segurada no amarelo, que também eu consigo um resultado parecido com o que eu estava fazendo. Vamos ver essa ideia agora dentro do DaVinci. Então, aqui dentro do DaVinci, eu vou começar aqui na parte de curvas. Ou poderia vir aqui. Aqui seria a parte lá do Premiere, que a gente estava fazendo parecido com o Lightroom. Seria os pretos, a exposição e os brancos. Então, por exemplo, se eu quiser subir um pouco o brilho, eu posso vir nessa parte do meio, ó, que eu estou dando uma subida no brilho, e daí eu pego aqui os pretos e dou uma seguradinha nos pretos, como a gente consegue ver aqui no histograma. Então, só de fazer isso, ó, antes, depois, deu uma clareada geral. Muito semelhante com a ideia que eu tinha feito usando curvas, tá? E muito semelhante com a ideia que eu fiz aqui usando a parte de correção básica.
Bom, feito isso, eu já dei uma luminância geral, eu vou só dar mais um tapinha, dando mais uma subidinha aqui assim. E daí para reduzir aquele amarelo, eu vou vir aqui em outras opções de curva, e eu vou vir aqui Hue por saturação, selecionar o amarelo e dar uma baixadinha de leve na saturação amarela, que vai dar uma reduzidinha no excesso de amarelo que a gente tinha ali. Antes e depois. Eu vou copiar esse daqui para a memória do DaVinci, é Alt 1, e eu vou para a próxima cena, setinha para baixo, e daí eu vou aplicar Ctrl 1. E não ficou tão legal quanto, essas cenas eram bem diferentes, então eu vou dar mais um tapinha vindo aqui em curvas, e daí eu vou dar uma baixadinha aqui nas sombras, para dar um pouco mais de contraste, mais uma subidinha aqui assim, beleza. E ó, antes e depois, e as duas cenas estão mais ou menos próximas, acho que aqui ainda poderia dar mais uma clareadinha, e talvez pegar aqui o azul e dar uma pequena levantadinha no azul aqui nessa região, porque aqui dá pra sentir que tem uma leve azuladinha, tá vendo, nos meus tons, que eu também quero tentar repetir ali. Beleza, então nessa aula a gente viu como trabalhar com o balanço de branco usando o Premiere e o DaVinci. Eu mostrei aqui usando as partes mais básicas, que é a parte aqui de correção básica e de curvas. Tem outras opções, como por exemplo usando os Color Wheels, mas eu não vou mostrar tão aprofundado assim para as aulas ficarem rápidas, tá? Então na aula de manhã a gente vai ver um pouco mais sobre tratamento de cor. Encontro vocês lá, até já!